Você vai conhecer agora no nosso programa a história de São José de Anchieta, ainda noviço, jovem, veio para o Brasil trabalhando com os povos indígenas. Nosso repórter Leandro Barbosa conta essa história, por que não dizer, de aventura, cultura e testemunho de fé. Ele ficou conhecido como o fundador de São Paulo, mas na verdade não é o único e nem sequer o principal responsável pelo nascimento da maior cidade do país. Os livros de história o apresentam como o jesuíta que catequizou os índios, mas sua missão em terras tupiniquins foi muito além disso. Lendas e contos populares cercam sua história, mas ao certo mesmo é que José de Anchieta agora é São José de Anchieta, o terceiro santo do Brasil. Embora muita gente pense que o jesuíta fosse português, ele nasceu na Espanha, na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias. Aos 14 anos foi para Portugal estudar em Coimbra. Aos 17, entrou para a Companhia de Jesus, fundada pelo seu primo Inácio de Loyola. 3 anos depois, chegou ao Brasil como missionário jesuíta. Anchieta ele chega como um jovem noviço, estudante em formação para a Companhia de Jesus, e ele tem um trabalho de catequese com os indígenas. Então ele começa seu trabalho em Salvador, depois é direcionado para São Vicente. E tanto ele quanto Nóbrega percebem a dificuldade que se tem em trabalhar com esses indígenas no litoral, por causa do contato que eles têm com o português, então o trabalho acaba ficando muito complicado e eles direcionam esse trabalho para Piratininga, para a Vila de São Paulo de Piratininga. E aí começam a construir então uma nova missão com esses índios do sertão. Esse trabalho mesmo de estudar, por exemplo, com as crianças a língua nativa. Então Anchieta começa a perceber a necessidade que se tem de aprender essa língua. E aí que ele começa o seu trabalho, principalmente com as crianças. Anchieta percorreu quase todo o litoral do Brasil entre os estados de São Paulo e Ceará, e ainda algumas regiões continente adentro, ao longo dos 54 anos de missão por aqui. De cultura extremamente elevada e com grande capacidade de assimilação, aprendeu o tupi de forma fluente em cerca de 1 ano, tanto que desenvolveu uma gramática própria para a língua usada pelos indígenas. Logo da chegada dos primeiros jesuítas, um dos padres, os padres Picuelta Navarro, começa em Salvador a rascunhar alguns indícios de radicais de algumas tribos indígenas, das palavras indígenas. Quando Anchieta chega, 4 anos depois, ele pega esse material do padre Picuelta Navarro e consegue ver, com outras etnias indígenas, uma igualdade nesses primeiros radicais e consegue se comunicar com esses pequenos inícios de palavras. Mas quem foi fundamental para a aprendizagem foram as crianças. As crianças são curiosas de hoje, ao século XVI, antes disso. Então eles eram os primeiros tradutores. Além de gramático e historiador, Anchieta também foi poeta. Uma de suas obras mais famosas é o poema A Virgem, que, segundo a história, ele teria escrito nas areias da praia de Ubatuba e só teria passado para o papel meses depois em São Vicente. O teatro também era outra paixão de Anchieta, que ele usava intensamente na catequização dos índios. Anchieta é um homem da cultura. Vai se utilizar dos recursos da cultura, como é o poema, as modinhas, não é? A literatura, o teatro, não é? Para poder, através desses meios, anunciar aquilo que no século XVI, portanto na sua época, dizia-se a doutrina cristã. Hoje se fala tanto de enculturação,
Anchieta foi alguém capaz de entrar no mundo dos indígenas para, a partir dele, poder anunciar a boa nova do Evangelho, que ele queria tanto que todos experimentassem, não é? Para poder, de fato, se encontrar com a fonte da verdadeira alegria e daquilo e daquele que dá sentido à vida e a todas as coisas que nós podemos realizar na nossa peregrinação terrestre. Além de toda a instrução que passava para os índios, Anchieta era uma espécie de termômetro entre os nativos e os colonos portugueses. Em muitos e muitos casos, era ele quem promovia a conciliação e evitava o derramamento de sangue. Um dos casos mais famosos foi o chamado Armistício de Peroígue, quando José de Anchieta se dispôs a ficar como refém dos tamoios na região que hoje é Ubatuba, enquanto o padre Manuel da Nóbrega foi até São Vicente negociar um tratado de paz com os portugueses que mantinham alguns tamoios como reféns. Somente meses depois, quando o padre Manuel voltou para Iperoígue com os índios libertos, é que José de Anchieta foi libertado pelos tamoios. É um homem completamente entregue, não é, a Deus. Alguém que foi capaz de oferecer a Deus tudo o que ele tinha de aptidão natural, e que vem de Deus, evidentemente, e todos os dons que ao longo de sua vida de jesuíta e no seu ministério sacerdotal ele recebeu de Deus. Tudo isso ele entregou. Eu acho que essa é a primeira e grande virtude que nós poderíamos dizer de Anchieta e que inspira os cristãos. O respeito e a admiração pela sabedoria de Anchieta também era muito grande entre os nativos. Eles seguiam conselhos e instruções até em questões sobre a natureza. Este pequeno cerco de pedras em Itanhaém, no litoral de São Paulo, até parece ser de formação natural, mas na verdade foi construído pelos índios, sob orientação de José de Anchieta. O objetivo era aprisionar os peixes na época da desova. Isso facilitava muito na época da pesca. Dava para pescar até com as mãos. Por conta disso, o local ficou conhecido como o Pocinho de Anchieta. O jesuíta teve uma trajetória marcante na cidade de Itanhaém. Alguns pontos são históricos, como essa formação rochosa conhecida como a Cama de Anchieta. Segundo a história, era nessa pedra, coberta por outra rocha, que ele descansava e buscava inspiração para seus poemas. A memória dele está por toda parte. Na Praça Central há uma estátua do jesuíta e no Museu da Cidade a réplica da certidão de batismo do padre espanhol. Nós estamos no alto do Morro do Itaguaçu, com uma belíssima vista para o mar. E aqui no cume, de onde se pode ver quase todo o litoral, é que foi construído um dos mais antigos templos católicos do Brasil, o convento de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Itanhaém, de 1532. José de Anchieta passou por aqui diversas vezes entre os anos de 1563 e 1595. E o curioso é que a primeira imagem padroeira desta igreja foi trazida da Europa pelo ainda noviço José de Anchieta. E ela continua lá até hoje, intacta. Sobreviveu inclusive a um incêndio que destruiu parte do convento no século XVII. Da primeira construção, restam ruínas e memórias. Memórias que também estão vivas no que restou do antigo Colégio de São Paulo de Piratininga, construído por Anchieta. Hoje apenas um pedaço de muro. Dentro do Museu do Novo Colégio, reerguido nos anos 70, encontra-se um crucifixo que pertenceu ao jesuíta. E no oratório de Anchieta, dentro da igreja do colégio, estão as relíquias mais sagradas, as roupas e o fêmur do jesuíta, que morreu aos 63 anos, onde hoje é a cidade de Anchieta, no Espírito Santo. Ter uma relíquia dessa pedra preciosa é muito importante para a gente. Essa aproximação com ele, claro que é muito forte, por ser essa memória viva e importante dessa história desses homens que atravessaram o oceano para catequizar e ensinar. Se quando ainda beato já havia devoção ao padre jesuíta, a tendência é que agora o número de devotos se multiplique em busca da intercessão de São José de Anchieta. Uma canonização esperada há 417 anos,
nos deu a oportunidade de entrar em todos os traços dessa figura extraordinária. O Papa Francisco nos faz compreender que o verdadeiro milagre é o milagre de uma vida plenamente entregue a Deus no serviço aos outros. Esse é o grande milagre da vida, né? De uma vida que deu frutos, né? E de uma vida que deu frutos para o reino de Deus. Esse é o grande milagre. Ninguém é santo depois da morte. Se é santo por causa da vida que teve. Para o Brasil, a canonização do Anchieta, me parece, vem num momento extremamente oportuno. Eu tenho a impressão que a figura de Anchieta, a sua multiplicidade de atividades e ao seu empenho e alegria no serviço ao reino de Deus, me parece que pode ajudar a Igreja no Brasil a relançar um projeto de evangelização marcada, como diz o Papa Francisco na exortação apostólica, marcada pela alegria do Evangelho, alegria da qual ninguém está excluído. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Que história emocionante. Parabéns, Leandro Barbosa, nossa equipe, que retratou de uma forma tão linda a história deste grande santo do Brasil. O terceiro, temos Santa Paulina, São Frei Galvão e agora São José de Anchieta. Eu convido você agora a se preparar para o nosso momento de oração, para o nosso sorteio de hoje, depois do intervalo, diante de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Eu volto já já. Deus com a gente.